Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver para que serve esse tal do cifrão nas fórmulas, tá? Serve para a gente bloquear as nossas fórmulas, principalmente quando a gente quer clicar e arrastar, que a gente chama. Eu quero colocar, copiar todas as fórmulas para várias células, sem precisar ter o trabalho de fazer uma fórmula diferente para cada célula, ok? Então é isso que a gente vai ver. Vamos lá? Bom, olha só, eu coloquei alguns exemplos aqui, deixa eu deletar para a gente fazer junto. E aí a gente vai fazendo exemplo por exemplo. Deleta, deleta, deleta. Vamos lá. Vou fechar todo mundo aqui. No primeiro exemplo, é o mais tranquilo, tá? Só para a gente entender o que a gente está fazendo, a gente nem vai usar o cifrão aqui. Primeiro exemplo é o quê? Eu quero colocar uma fórmula aqui na coluna C para que eu consiga ter a soma do valor A do valor B. Então eu vou colocar aqui bem tranquilamente igual o valor A mais o valor B. Então, nessa fórmula aqui, a gente não vai usar cifrão, porque a gente não vai bloquear nem linha e nem coluna, tá? Então, dá um Enter. O que ele está fazendo aqui? Está somando o valor de A com o valor de B. A hora que a gente clica e arrasta para baixo, como não tem nada bloqueado, nem a linha nem a coluna, ele vai fazer automaticamente. O Excel faz isso automaticamente. Ele puxa a próxima linha para baixo também. Cada linha que vai para baixo, ele puxa uma fórmula, as fórmulas para baixo também. Então, se aqui era A6 e mais B6, aqui vai ser A7 mais B7. Então, você pode clicar e arrastar para todo mundo aqui, que ele vai fazer linha por linha e ele vai alterando a fórmula. Então, aqui ele está fazendo A11 mais B11, A12 mais B12, A13 mais B13. Isso o Excel faz sozinho. A gente vai começar a usar o cifrão agora já nesse exemplo 2, que é o que? A lógica é a mesma. Eu quero fazer o valor A vezes um percentual. Tá? Eu tenho dois valores, vou fazer uma continha com eles. O que eu vou fazer aqui na fórmula? O que eu faria normalmente? É igual o valor A vezes o F3. Só que se eu deixar assim, veja o que acontece. Eu vou arrastar uma casa para baixo, uma célula para baixo. Ele deu zero, por quê? Porque ele está arrastando tanto a linha aqui da coluna E, quanto a linha da coluna F. Ou seja, se eu peguei aqui E6 vezes F3, a hora que eu arrastei para baixo, ele fez automaticamente E7 vezes E4, porque eu arrastei uma coluna para baixo, uma linha para baixo. Então isso é o que o Excel faz automaticamente. Para a gente não deixar ele alterar essa linha, porque o meu percentual sempre vai estar ali em F3, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar um cifrão aqui no que a gente não quer mudar. Ou seja, eu posso não querer mudar a coluna e não querer mudar a linha, ou eu posso não querer mudar a coluna e mudar a linha, ou eu posso não querer mudar a coluna e mudar a linha. Tá confuso, mas é bem simples de entender. Nesse caso aqui, eu sempre vou validar a linha 3, ou seja, meu percentual sempre vai estar em F3. Então eu vou colocar um cifrão aqui na frente do 3, ou seja, na frente da linha. Eu não quero na frente, ou seria atrás da linha, antes da linha, antes do número da linha. Eu não quero que aquela linha mude, ok? E aí sim, a hora que eu arrastar para baixo, essa linha não vai ser alterada. Deixa eu tirar o zoom aqui. Opa, aí, pronto. Ou seja, agora eu posso, ele está fazendo o quê? E7 vezes F3, aqui eu vou arrastar mais um, ele vai fazer E8 vezes F3 e ele não vai alterar. Você pode dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento e ele vai fazer para todo mundo respeitando essa regra. E16 vezes F3, E17 vezes F3, E18 vezes F3 e maravilha, você vai ter o seu valor certinho aqui sem precisar arrumar nada. No exemplo 3, eu quero fazer aqui no mês 1, 2, 3, colocar os valores que estão aqui na coluna H vezes o percentual. Ou seja, se eu arrastar para o lado, o Excel faz o cálculo automático da mesma forma. Então, o que eu quero dizer da mesma forma? Eu vou fazer aqui igual 1 vezes 10% e não vou bloquear nada. Se eu arrasto para o lado, vamos entender o que ele fez aqui, ó. Ele está fazendo agora, ó, eu estava aqui na coluna H vezes a coluna I. Eu arrastei uma coluna para o lado, ele fez o quê? A coluna I vezes a coluna J. E se eu arrastar mais uma para o lado, ele vai fazer coluna J vezes a coluna K. Ou seja, ele está alterando as colunas. Então, isso funciona para baixo e para o lado. E pode ser direita, esquerda, para cima e para baixo, tá?
Quando eu não quero alterar a coluna, o que eu vou fazer? Vou colocar um cifrão antes da coluna, da letra da coluna. Então, eu vou colocar um cifrão aqui tanto em H quanto em I. Por quê? Eu vou arrastar para baixo depois, ou seja, as linhas eu quero que ele mude, mas a coluna eu quero que ele sempre mantenha ali H vezes I. E aí pode ser vezes H6 vezes I6, depois H7 vezes I7, depois H8 vezes I8 e assim por diante. Agora eu posso arrastar para o lado aqui e ele vai dar o mesmo resultado, porque é o mesmo número, ele não está mudando as colunas. E eu posso dar um duplo clique aqui para ele arrastar para baixo a fórmula, ou clicar e arrastar também, posso fazer, vai dar no mesmo. E aí ele vai alterando as linhas, então H7 vezes I7, H8 vezes I8, H9 vezes I9 e assim por diante, ok? No exemplo 4, a gente vai juntar as duas lógicas. O que é o exemplo 4? Eu tenho uma tabelinha de valores aqui na coluna N e eu tenho meses aqui da coluna O até a coluna Z. Eu quero fazer para cada quadradinho, para cada célula, o valor vezes o mês que ele está, ou seja, 1 vezes o percentual de janeiro, depois 1 vezes o percentual de fevereiro e assim por diante. Como que eu vou fazer aqui? Igual, 1 vezes o outro. E agora vamos pensar na lógica. A coluna N, se eu arrastar para o lado, ela vai fazer coluna vezes a coluna O, coluna P, coluna Q, e não é isso que a gente quer, tá? Aqui, ó, eu quero o valor eu sempre vou buscar da coluna N. Então, a coluna N eu não vou mexer, então eu vou bloquear ela, eu não posso deixar o Excel mexer automaticamente. Agora, para os meses, eu posso alterar a coluna, porque o mês de janeiro está na coluna O, o mês de fevereiro está na coluna P, o percentual de março está na coluna Q e assim por diante. Agora, se eu arrastar para baixo, ele está fazendo aqui O3 e depois ele vai fazer O4. Então, eu não posso deixar ele mexer na coluna, na linha, desculpa. Eu não posso deixar ele mexer na linha. Então, vezes O, sem cifrão, cifrão 3, ou seja, a coluna ele vai mudar conforme eu arrasto, a linha, quando eu arrastar para baixo, ele não vai mudar. Então vai ficar cifrão N6 vezes O cifrão 3. Enter. Ou seja, agora eu posso arrastar para o lado, vamos ver aqui, ó, fevereiro, 1 vezes P3. E eu posso arrastar para baixo, que ele vai fazer N7 vezes P3. E aqui eu posso arrastar tanto para a direita, quanto para baixo e a minha coluna, a minha tabela vai estar toda preenchida sem eu precisar ficar fazendo muito trabalho ali nas fórmulas. A gente faz uma só e arrasta a fórmula para todo mundo. Então ficou N cifrão 6 vezes O cifrão 3 e todo mundo respeita, né, o quadradinho que ele está, o mês que ele está, ok? E o atalho para colocar esse cifrão, quando você já entendeu a lógica, é F4, tá? Como assim F4? Vou deletar aqui. Vamos fazer de novo. É igual esse vezes esse. Agora eu quero mudar a regra de bloqueio aqui do N6. Então eu vou apertar F4, ele vai colocar cifrão nas duas por padrão, né? Uma vez F4 ele coloca cifrão nas duas. Não é isso que eu quero cifrão só na coluna. Vou apertar mais uma vez, ele vai mudar o cifrão para a linha. Vou apertar mais uma vez F4, aí ele coloca o cifrão na coluna. A mesma coisa para o O3, vou apertar F4 uma vez, ele coloca nos dois, não é isso que eu quero. Vou apertar mais uma vez, ele vai colocar na linha, é isso que eu quero e dou um Enter, tá? Então o atalho para você colocar o cifrão, para não ficar precisando entrar, né, e digitar o cifrão, entrar na fórmula e digitar o cifrão, você pode apertar o F4 que ele faz isso para você, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui do ladinho, né, os contatos, então tem ali o WhatsApp Business, o e-mail, o grupo do Telegram, onde eu deixo as planilhas com exercícios quando a gente tem para compartilhar, ok? Não esquece que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui gravado no canal, então toda terça-feira tem conteúdo novo, dá uma olhadinha. E toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, onde você pode aqui trocar uma ideia comigo pelo chat, a gente vai conversando e tirando dúvidas ao vivo, tá bom?
Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa um curtir, deixa um comentário do que foi válido para você ou de sugestões de novos temas que a gente pode abordar e assim a gente vai divulgando esse material para mais gente, tá bom? Eu vejo vocês então na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!